aplauda. Ele é digno de honra, glória, louvor e adoração. Exalte ao Senhor. Oh, aleluias. Já está pregado, já não está pregado? Já está pregado, já não está tudo? Acho que agora nós podemos ir embora, né, irmãos? Se nós fôssemos embora, eu acredito que Deus já encarregaria de fazer brotar dentro dos nossos corações aquilo que Ele já plantou nessa manhã. A palavra de Deus é a semente, mas é a semente original. E a semente não morre, ela cresce, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. E à noite nós vamos ouvir o pastor Israel pregando para nós. Vamos deixar ele com as turbinas carregadas ali nessa manhã. Ele já derramou um bocado lá ontem em Guaxupé, né? E agora à noite ele vai estar pregando para nós. Vamos abrir a Bíblia no livro de Lamentações e também em Filipenses. Lamentações, capítulo 3 e Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ter a nossa escola. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem um hino aí não, irmã Paula? O choro pode durar uma noite? Tem um hino tão bonito assim, né? Pode ir, não tem? Tem? Tem não, né? Se eu tenho hino aí, tem esse hino aí, irmão Marcos? Mas a alegria vem de manhã, bem cedo. Deixa, depois a gente canta, né? Pegando todo mundo de surpresa hoje. Lamentações, capítulo 3, todos encontraram? Logo após o livro de Jeremias. Verso 39. Eu há alguns dias estou com essas coisas no meu coração. Eu falei aqui sobre tudo está sob controle de Deus. E ainda acredito, confio sempre. Tudo está sob controle de Deus. Não tem nada fora do controle de Deus. Pode que algumas coisas estejam fora do controle do homem, mas não tem nada fora do controle de Deus. Está tudo nas mãos dele. Tudo dentro do programa divino. Tudo está sob controle. Nada sai do controle de Deus. Por isso, abra o seu coração e deixe Deus trabalhar. Lamentações, capítulo 3, verso 39. Diz assim: de que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, matastes, não perdoaste, cobristes de nuvens para que não passe a nossa oração. Como o cisco e rejeitamento nos pusestes no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abrigaram contra nós a sua boca. Temor e cova vieram sobre nós, assolações e quebrantamentos. Torrentes de águas derramaram os meus olhos, por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram e não cessam, porque não há descanso, até que o Senhor atente e veja desde os céus. O meu olho move a minha alma, por causa de todas as filhas da minha cidade. Apenas até aí. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. Mas eu destaquei mais o verso 39 e 40 de Lamentações 3. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Filipenses 2, 12 em diante.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, está aqui isso, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amém. Amado Deus, Pai bendito, cantar é tão bom, Senhor. Nós louvamos o Senhor, soltamos as nossas almas para viajar na adoração, Senhor. Orar é tão bom, Senhor. Conversamos com o Senhor, recarregamos forças, ó Pai. Encontramos respostas quando estamos mergulhados na oração, Pai. Mas ouvir o Senhor falar, ouvir a pregação da fé, é algo tão sublime para nós, Pai, que abrimos os nossos corações, aprendemos, crescemos, aqui lançamos as nossas bases, edificamos as nossas raízes, ó Pai. Por isso queremos ouvir de Ti, Pai. Tira o homem de cena agora e nos aconselhe, fala conosco, de uma maneira ou de outra, mas fala conosco. Dê-nos um bom momento aqui em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, para louvor e honra e glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Assentai-vos, irmão. Mas eu fiquei meditando, ainda dando continuidade ao nosso assunto de sexta-feira, fracassos e derrotas. E a aparente derrota, mas o grande poder que se esconde de trás de aparentes derrotas. A força que é encontrada na fraqueza. Pensando sobre isso, eu fiquei meditando, fazendo, claro, uma análise. E eu chego a pensar que um crente que não faz análise da sua vida, balanço espiritual, ele não consegue crescer. É assim o empresário também. Se ele não faz balanço dos seus investimentos, se ele não faz balanço da sua oficina, do que entra, do que sai, se ele não vê o que foi investido, se ele não vê o que ele gastou, o que entrou, o que sobrou, ele tende a ser um fracasso, ele tende a ter uma péssima administração. Mas assim também é o cristão. Nós estamos sempre permeando ali entre o natural e o espiritual. O cristão também que não faz balanço na sua vida, análises profundos, sinceros. Não é fazer de conta que fez um balanço, porque hoje nós vivemos a hora do faz de conta, né? Faz de conta que é crente, faz de conta que é marido, faz de conta que é esposa. É a era do talvez, é a era do se dá, é a era do quem sabe, é a era do faz de conta. É o momento que nós estamos vivendo. Temos muitos fases de conta por aí. Mas, se nós não fizermos um balanço real, não um faz de conta, mas um balanço real, minucioso, ponto por ponto, vírgula por vírgula, não colocarmos a coisa na balança de Deus, nós vamos tender a ser um grande fracasso, em todos os sentidos. Vida cristã tem que ter um balanço. Vida familiar deve ter um balanço. O seu testemunho você deve fazer um balanço dele, para ver se ele está indo bem, porque às vezes ele é só um faz de conta, ele é só um outdoor, ele é só uma fachada, ele é só uma propaganda e às vezes uma propaganda enganosa. E aí entra a questão do análise, fazer uma análise profundo, fazer uma análise sincero com Deus. E quando nós olhamos, fazemos um retrospecto da nossa vida espiritual, eu tenho falado isso, usado essa expressão aqui. Nós precisamos estar com o pé no chão. Nós precisamos eu ouvi dizer
irmão Pierre Green disse: o irmão Branham me disse que vivia em 2 mundos. Eu também li o irmão Branham falando na mensagem sobrenatural que ele se sentia muito fraco. Na série de livros também, O Sobrenatural, ele disse que ele se sentia muito fraco e ele falava assim: não sei se você sabe o que é viver em 2 mundos. Ele disse: isso me esgota. Eu às vezes estou no púlpito pregando a pessoas e não perco a minha concentração ali, mas às vezes me vêm as visões e eu vou a outro mundo. Ele vivia em 2 mundos. Ele ia lá, mas ele vinha cá. Ele ia nesse mundo sobrenatural, mas ele também estava com os pés firmados no chão, sem perder o contato com a realidade. Porque senão, quando deparar com a realidade, vai ser aquele choque, vai ser aquela falta de estrutura, porque foge muito da realidade. Eu creio numa mensagem sobrenatural, irmãos, mas que também ela não te deixa perder o motivo, ela não te deixa perder a razão, ela também não te tira da realidade dos fatos. Você tem que saber viver com a realidade dos fatos. E se você não souber viver, encarar a realidade dos fatos, quando se deparar com o fato da sua vida, o fato da sua prova, o fato de ter que tomar uma atitude, uma decisão, sanar um problema, vamos dizer assim, na sua própria vida, dentro da sua própria casa. Quando você deparar com este fato, você vai ficar um pouco sem estrutura, sem rumo, sem saber o que vai fazer. Porque você está vivendo um pouquinho distante da realidade. E o profeta disse: isso me desgasta, isso me cansa. Eu vivo em 2 mundos. Eu vou lá e eu venho cá. Mas aí é que está a necessidade de fazer um retrospecto. E aí você faz um retrospecto da sua vida cristã e você começa a identificar uma vida, às vezes, cheia de oscilações, uma vida, às vezes, cheia de altos e baixos. Você começa a encontrar, muitas vezes, ao longo da sua caminhada, muitas derrotas. Às vezes foram acumuladas muitas vitórias, mas vamos falar de fatos, vamos falar de realidades. Você acumulou também muitas derrotas, você também acumulou, vamos dizer assim, muitos fracassos ao longo desta jornada. Mas aqui é que entra a chave, o ponto. Existem pontos chaves. Eu li no livro Sobrenatural, volume de número 5, o profeta disse assim: o que seriam os falsos cristos dos últimos dias? Ele disse, tomando as palavras do mensageiro, ele disse: os falsos cristos e os falsos mestres dos últimos dias serão aqueles que confundirão a mensagem em pontos. Ponto é algo pequeno. Ponto é algo que, às vezes, se a pessoa tiver com um probleminha de vista, ela passa desapercebidamente, não para no ponto, e não parando no ponto, ele muda todo o sentido da frase. Ele muda todo o sentido da escritura. E ali o mensageiro disse: eles confundirão pontos chaves. E confundindo pontos chaves, eles se tornarão os falsos cristos e os falsos profetas dos últimos dias, ainda que pregando uma mensagem verdadeira, vinda de Deus, porém confundindo-se em pequenos pontos chaves, como Eva se confundiu em um pequeno ponto chave. Ela creu em tudo que Deus disse, mas num pontinho chave ela se confundiu. E aí eu fiquei pensando isso. Aqui é que entra, você faz o seu análise, você levanta o seu próprio histórico cristão. O crente tem que levantar o seu histórico. Ele tem que ver se as suas notas espirituais melhoraram alguma coisa dentro de casa. Ele tem que ver se as suas notas espirituais melhoraram alguma coisa na adoração. Ele tem que ver se as suas notas espirituais melhoraram alguma coisa dentro da igreja. Porque senão vai passar o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro, e vamos chegar no 4º semestre, né? Porque eu acho que não tem muito mais do que isso, né? A mensagem de Mombrana, ela foi distribuída em 3 partes, 1ª, 2ª e 3ª fase do ministério do profeta. Porque o 4º semestre já era arrebatamento, já era libertação, né? Porque irmão Brana disse, 4 é o número da libertação, e aí você vê que o quarto da fornalha foi aquele que libertou Sadraque e Mesaque da fogueira. Você vê que aquele que chegou
no dia 4, né? Porque foi no terceiro dia ele ressuscitou. Mas aí você vai ver que na sepultura de Lázaro, lá estava Lázaro precisando de uma libertação, e a Bíblia disse, no 4º dia ele chegou para trazer a libertação de Lázaro. O profeta diz isso. 4 é o número da libertação. Então esse é o 4º, vamos dizer assim, é o 4º bimestre. E aí você vai, o 4º semestre, né? Aí você vai e olha, o irmão Branham dizendo assim, a igreja noiva, ela sobe aonde? Ela vai embora dessa terra no 4º selo. E aí ele vai e disse assim, nós estamos vivendo exatamente no 4º selo. Por quê? Porque no 4º selo a igreja é raptada. E nós estamos já às portas desse arrebatamento da igreja. Ou seja, é final de ano para nós. É momento de alguns ouvirem assim, ó, você vai pegar reforço. Por que você vai pegar reforço? Você não foi bem ao longo dos anos. E outra coisa, eu fui fazer análise do seu histórico. São 180 dias letivos de aula. Eu percebi que você faltou 40% dos 180 dias letivos de aula. Eu percebi que você matou 60 dias de aula. Eu percebi que você teve um péssimo desempenho na escola, porque toda viagemzinha você viajava. Todo feriadozinho, melhor dizendo, prolongado, você ia embora e deixava de vir na escola. Você não tinha comprometimento com a escola. Então agora é tempo de você entrar em quê? Em recuperação. E o que é recuperação? Recuperação é você tentar, eu não sei se vai dar certo, é você tentar recuperar em tempo inoportuno, vamos dizer assim, aquilo que você não conseguiu alcançar em tempo oportuno. É você tentar alcançar com 30 dias de aula o que você não conseguiu alcançar com 180 dias de aula. O que significa isso para nós? Recuperação significa você tentar recuperar em 3 anos e meio de grande tribulação aquilo que você não conseguiu em 30 anos de mensagem. Fé para sair da terra. Isso é 3 anos e meio de recuperação. E aí você tem que fazer análise. Você tem que analisar o seu próprio histórico. Você tem que olhar se você está desempenhando bem nas matérias. Você tem que olhar se a mensagem está causando efeito. Efeito, razões, efeitos. Porque nós dependemos de efeitos. Você ouvir, como disse Tiago, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e não mudar nunca, é você ter um evangelho que não causa efeito na sua vida. Mas nós, graças a Deus, irmãos, nós temos assimilado o que Deus tem nos falado. E dia após dia, você começa a ver, nem que seja milésimos de centímetros, de milímetros, você olha e fala assim, eu cresci um pouquinho, Senhor. Nem isso eu dava conta de fazer, mas agora eu já estou dando conta de fazer. É fazer análises. Às vezes você vai mal numa prova e vai bem na outra. Às vezes você recupera. Às vezes você tira uma nota muito baixa ali, mas tira total aqui. Aí você começa a ter algumas recompensações. Mas você não deixa de identificar os seus fracassos. Fracassos também são amontoados ao longo das nossas vidas. E aí eu fiquei pensando comigo, o tanto que Deus é maravilhoso, irmãos. O quanto Deus é sublime. Quando você, o eleito, eu estou falando para o eleito, estou pregando agora para o eleito. Você é eleito, não é eleito? Você crê que você mesmo irá no rapto da igreja, não crê? Ó, eu não vou trocar o meu lugar com ninguém. O meu lugar está garantido, eu creio que eu vou, e não vou ceder o meu lugar para outro. Eu creio que Ele me levará. Então eu estou pregando aqui para uma classe especial. Estamos pregando para uma turma especial. Estamos pregando para eleitos de Deus, filhos do Cordeiro de Deus. Mas aí os filhos de Deus agem diferente. Porque eles dão uma olhadinha no seu retrovisor, eles fazem a sua retrospectiva. Tem gente que faz retrospectiva anual. Espera a passagem de ano para fazer retrospectiva. Deveria fazer retrospecta todos os dias. Deveria fazer uma análise de vida todos os dias. Como que começou o seu dia? Como que terminou o seu dia? Como que transcorreu o seu dia?
Deveríamos fazer análise de vida, era toda semana. Como foi a minha semana? Como foram as minhas notas, vamos dizer assim, espirituais em relação ao cristianismo, em relação a servir a Deus? Se nós deveríamos fazer esses balanços, são todos os dias. Agora o cristão, ele tem uma diferença. O cristão que está na igreja tem uma diferença do não cristão que está na igreja. Entendeu isso? Existe um cristão na igreja, mas existe um também que é chamado nominalmente por cristão. Tem um rótulo. Há uma diferença entre o cristão para o cristão, entre aspas. Há uma grande diferença. Por que há uma grande diferença? Por causa das reações, as atitudes, a maneira de lidar com situações vão revelando. A Bíblia diz: se é necessário que tudo aconteça, para quê? Para que os sinceros, então, se manifestem. E aí eu fiquei pensando comigo, como eles se manifestarão? Eles se manifestarão entre duas palavras. Eu tirei isso da meditação de sexta-feira. Eles se diferenciarão entre lamentações e murmurações. São duas coisas totalmente diferentes uma da outra. Totalmente diferente uma da outra. O cristão, quando ele faz a sua retrospectiva, e ele amarga derrotas, como Israel amargou derrotas, as derrotas que são mais amargosas são aquelas que você tinha tudo para vencer e perdeu. Essas que são as batalhas mais duras de perder. É quando você sabe que tudo estava a favor, a autoestima estava a favor, a força, a capacidade, o apoio, tudo estava ao seu favor para vencer. E você foi e perdeu. Essas são as mais amargosas, vamos dizer assim. Estas são as derrotas mais difíceis de serem digeridas. E você não é difícil ver isso na Bíblia. Se você for lá no livro da Bíblia de Juízes, você vai ver Israel. Olha quais são as piores derrotas. Israel com promessa de vitória, sofrendo derrotas. Essas são as piores derrotas que um crente pode sofrer na sua vida. Essas são as piores derrotas que uma igreja ela pode sofrer na sua própria vida. Derrotas que você tinha tudo para vencer e perdeu. Como Israel, Deus vira para Josué e diz assim: Josué, segue caminho, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E lá vai Josué, entusiasmado, encorajado. O Senhor me disse, e não é que disse mesmo? O Senhor me disse que da maneira que ele fez Moisés vitorioso, ele também me fará vitorioso. É verdade, promessa de vitória. E Deus disse a Josué: pode ir, porque os anaquins, os amorreus, os fariseus, os perizeus, todos estes inimigos de Israel, que se levantarem contra Israel, como disse o pastor Israel aqui, todos eles que se levantarem, se levantarão para cair. Foi o que Deus disse a Josué. Josué foi com Israel, saiu animado, entusiasmado. Deus animou a Josué a crer na vitória. E lá vai Josué crendo na vitória. Mas acontece às vezes, no meio do caminho, algumas coisas que faz você perder quando era para ganhar. E não é que Deus não guardou a sua palavra. Ele disse com essas palavras: sou Deus e velo pela minha palavra para poder fazê-la cumprir. O Deus que prometeu vitória, o Deus que prometeu que todos os gigantes cairiam, o Deus que prometeu colocar todos os inimigos, e olha que inimigos não são físicos, inimigos não são carne, nossos inimigos não são carne e sangue. Todos os nossos inimigos, a Bíblia disse que serão colocados debaixo dos nossos pés. Mas muitas vezes eles não estão debaixo dos nossos pés. Por quê? Será que Deus não velou pela sua palavra? Será que Deus prometeu e não cumpriu? Houve falha em Deus? Paulo disse: haveria injustiça em Deus, Romanos 9.
Ele responde: de modo algum. Ele prometeu, disse que vela e que vai cumprir. Ele disse que você seria mais do que vencedor. Ele disse que todos os inimigos estariam debaixo de vossos pés. Mas aí você indaga: então por que eu estou perdendo a batalha? Então por que não estão todos debaixo dos meus pés, inimigos? E aí você pode ampliar. Às vezes o seu inimigo é você mesmo, disse o irmão Brana. Aí você pode ampliar. Às vezes o seu inimigo é o seu desejo desenfreado, que você diz que é do diabo que ele pôs em você, mas é seu mesmo, e você não consegue vencer este inimigo e colocá-lo debaixo dos seus pés. Às vezes o seu inimigo é o seu ímpeto para falar, é a sua capacidade brilhante para imaginar bobagens. Mas há uma promessa, que os nossos inimigos estariam debaixo de nossos pés. Há uma promessa que os nossos inimigos estariam sob domínio, sujeição. E o que eu venho fazer aqui nessa manhã? Eu venho então tomar as promessas de Deus. Eu quero dominar os meus inimigos. Aonde eles estão? Em mim mesmo. Eu quero dominar o meu ego. Eu quero dominar a minha vaidade. A minha frieza é o meu maior inimigo. A minha indiferença é o meu maior inimigo. E eu venho aqui nessa manhã, como Davi, em nome do Senhor, para dominar o meu inimigo. Venho em nome do Senhor, para quê? Para derrubar o meu Golias. Eu tenho um Golias para derrubar. Eu tenho um urso para me derrubar. Eu tenho um leão para me dominar. E aonde ele está? Ele está em mim mesmo. Ele está na minha mente. Ele está na sua mente. Ele está nos seus olhos. Ele está no seu ouvido. Domine os seus inimigos. E aí você encontra Paulo dizendo, Romanos 7, miserável homem que sou, incapaz homem que sou, eu disse ao povo, eu preguei e ouvi de ti, que seríamos mais do que vencedor, e agora eu estou dando um exemplo cheio de negações. E ele disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer, que é dominar a mim mesmo, que é dominar os meus inimigos que estão em mim mesmo, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu estou sempre fazendo. Paulo, mas você disse que você era mais do que vencedor. Como assim? Você parece que está perdendo a batalha. E aí Paulo vem e disse, porém, da fraqueza eu observo força. Eu consigo tirar algo disso aí. Eu consigo extrair alguma coisa boa desse negócio. E aí você vai vendo, fazendo análise, que você vai encontrando essas coisas. Por isso que tem que ser sincero, irmão. Não basta ser religioso apenas. Não adianta só vir na igreja. Não adianta. Oh, glória, aleluia, tudo é muito bom. Não adianta só vir bailar, isso é gostoso. É bom demais. Crente faz isso, mas não é só isso. Crente gosta disso, mas não é só isso. Tem algo mais, tem uma essência, tem algo que tem que estar na natureza, tem algo que tem que estar nas raízes, na alma. Para quê? Para quando faltar, quando a vide não florescer, quando faltar o figo, quando faltar a alegria, o estímulo, o glória, o aleluia, quando faltar isso, você diz, mas eu sei quem eu sou, todavia sou mais do que vencedor. E aí você entende situações. Deus, eu percebo nessa manhã, Deus está nos convidando a fazer o que disse Pedro. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu andava como menino, eu cultuava como menino, mas agora eu não sou mais menino. Por quê, Pedro? Porque ele me convidou a uma maturidade. Deus está convidando a igreja à maturidade espiritual. Não é tempo de coisa de meninos.
Mas é tempo de coisa de senhora eleita, igreja madura, que já passou por provas, já passou pela moenda, já desceu a casa do oleiro. É tempo de uma igreja indestrutível. E lembrando que igreja indestrutível não é aqui não perde. Ela às vezes é a que perde, mas não se abala com a derrota. Não é aquela que não se esfria, ela é aquela que se esfria, mas ela não é inacessível para o reavivamento. Ela até se esfria, essa é a igreja indestrutível. Porém, ela faz como Abacuque: ó Senhor, estarei te esperando ao longo dos anos, reaviva a tua obra, reaviva a tua igreja ao decorrer dos anos. Igreja indestrutível, ela compreende fases, ela compreende momentos, e quando ela passa os seus momentos difíceis, ela tem a revelação entre o murmurar e o lamentar. E eu fiquei pensando, não é boa coisa ser um murmurador, porque murmuração significa queixar injustamente. Murmuração significa reclamar sem motivos. Murmuração significa difamar, significa ferir a reputação alheia. Murmuração significa ser indiferente. Murmuração é ser insatisfeito quando deveria estar satisfeito. E aí o cristão, mesmo amargando as suas derrotas, ele não se torna insatisfeito, ele não se torna ingrato. Mas ele me tirou do Egito, me disse que eu entraria em Canaã, e eu não cheguei em Canaã ainda. Não, há uma diferença entre um cristão nominal, que está dentro da igreja, e o cristão espiritual, eleito de Deus, que também estão dentro da igreja. Por isso Mombrana pregou 3 classes de crente, estão todos no mesmo lugar, são mistos. Aí eu tenho que fazer análise, porque eu posso não ser incrédulo, mas momentaneamente me encontrar como incrédulo. Como você não é um bêbado, mas já se encontrou como um bêbado um dia. Você na verdade era um filho, mas se encontrava como um não filho. Você nunca foi rebelde, mas um dia já se encontrou como um rebelde. Aí tem que fazer essa análise, olhar nesse espelho, o que eu sou? Eu sou o genuíno? Eu sou o manufaturado? O que eu sou na verdade? Eu sou o incrédulo? É fazer uma análise, porque o genuíno ele não é um murmurador, mesmo o genuíno passando por derrotas, tal como o incrédulo e o manufaturado passam por derrotas. A diferença entre o genuíno para o manufaturado e o incrédulo e o manufaturado são murmuradores, mas o genuíno não, ele às vezes é pressionado, como eu disse, passa pela moenda, ele às vezes sai ferido do outro lado, ele às vezes também sofre derrota, tal como o outro sofre derrota, porque ele é do mesmo material, são ossos, sangue, fibras, veias, células, sangue, natureza de homem. E até Jesus teve natureza de homem. Hebreus 4, em tudo foi tentado como homem, mas não cedeu à tentação, ele não murmurou, ele não reclamou, ele foi fiel até a morte. E o que eu quero nessa manhã é parecer com Jesus, é comportar como Jesus. Oh meu Deus! E lembrando que nem sempre é bom parecer como Jesus. Parecer como Jesus significa passar pela moenda. Parecer como Jesus significa ser ferido. Você não vai ser ferido como ele foi ferido, por chicotes, por lanças, por pregos. Você não vai ser ferido como ele. Você será ferido de outra maneira. Você vai cumprir em seu corpo o resto das aflições de Cristo. E aí se explica, igreja, irmão, por que estás tão ferido assim? Eu descobri, é porque estás passando pelo caminho que o Senhor passou. E Paulo disse, eu cumpro no meu corpo o resto das aflições de Cristo.
Parecer com Jesus às vezes não é bom negócio. Nem todo mundo dá conta de ser humilhado, mas Jesus deu conta de ser humilhado. Parecer com Jesus humanamente não é bom negócio, porque nem todo mundo aceita ser desprezado, e Jesus aceitou, ainda que com dores, ele aceitou ser desprezado. Parecer com Jesus para os intocáveis, para a classe que não pode ser desacreditada, parecer com Jesus não é um bom negócio. Para os vaidosos, não é bom negócio parecer como Jesus. Para aqueles que buscam o floreio, a formosura, o esplêndido, não é bom negócio parecer como Jesus. Porque Isaías 53 diz que ele não tinha formosura, não tinha nenhum parecer. Ele era totalmente indigno, e ninguém quer ser considerado indigno. Mas cristão quer dizer ser igual a Jesus. Queremos ser igual a Jesus na hora de ressuscitar Lázaro. Queremos ser Jesus na hora de multiplicar pães e peixes. Oh, eu quero ser como Jesus. Quero ser como Jesus, purificar os leprosos. Quero ser como Jesus, colocar o coxo para andar. Quero ser como Jesus. Oh, poder sobrenatural, multiplicar pães e peixes. Eu quero ser como Jesus, ter corpo glorificado, atravessar as paredes. Quero ser como Jesus. Mas você quer de fato ser igual a Jesus? Ser humilhado como ele foi humilhado? Ser rejeitado como ele foi rejeitado? Ser desprezado como ele foi desprezado? Eu tenho certeza que não. Muitos não querem ser como ele. Às vezes não suportamos um olhar diferente, uma palavra descaridosa que saiu até sem querer. Não suportamos às vezes nem um mal entendido. Será que de fato eu quero ser como Jesus? Ser dono de tudo, mas como se não tivesse nada? Porque ali estava o dono de tudo. Ali estava o dono dos céus. São João capítulo 1, estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E nada do que existe seria sem ele. Estava ali o dono de tudo. Como se quem não tivesse nada. Estava ali o mais rico de todos. Como se fosse um pobre. Estava ali aquele que poderia estalar o dedo e resolveria todo o problema. Mas ele escolheu trilhar o caminho difícil. E a Bíblia diz, ele passou pelo lagar do Todo-Poderoso. E as suas roupas ficaram salpicadas de sofrimento. Porque sangue derramado quer dizer dor e sofrimento. E ninguém quer sofrer. As vestes dele ficou marcada pelo sofrimento, marcada pela rejeição. Que derramou o sangue dele? Rejeição. Ele veio para os seus não receberam. A rejeição marcou as vestes dele. A rejeição derramou o sangue dele. O que marcas eram aquelas de Apocalipse 19? Eram as marcas da humilhação. A humilhação deixou sangrando. Eu acredito que ser Jesus desse jeito nós não queremos. É melhor ser Jesus de outro jeito. Eu quero ser como Jesus. Mas como Jesus de que maneira? Você quer ser como Jesus de Mateus 28, 20. Eis que todo poder me é dado nos céus e na terra. Tenho poder de tudo. Tenho governo de tudo. Eu quero ser esse Jesus. O super Jesus. O super poderoso. Não. Eu quero ser como Jesus. É aqui que eu vejo o poder escondido. Quero ser como Jesus. Quando era desprezível, quando estava agindo, atuando na terra, em favor dos homens, em favor do povo, e foi rejeitado, humilhado, ele se compeliu, ele se escondeu a si mesmo, ele se contraiu, ele segurou o seu ímpeto, ele dominou a sua natureza, e ele disse, Pai, não me deixa reagir. Autocontrole. Esta é a revelação da mensagem. Aqui está um mundo descontrolado, e Deus nos envia um profeta, e Deus nos envia toda a palavra para nos dar autocontrole dentro da nossa vida. Ser como Jesus, passar tudo o que passou e não murmurar. Lembrando que há uma diferença entre murmurar e lamentar. As pessoas confundem às vezes as palavras.
lamentar é uma coisa, murmurar é outra coisa. O murmurar é nocivo. Jesus não murmurou. E quem parece com Jesus também não murmura. Murmurar é tão prejudicial como matar. Murmurar é tão prejudicial como ser um homicida, como ser um bêbado, como ser um assaltante. Você pode ser santo, alvo como a neve. Você pode ser puro no seu corpo, puro no seu espírito, puro na sua alma. Se tiver apenas essa manchinha chamada murmuração, é suficiente para te fazer tão condenado quanto o homicida, tão condenado quanto o bêbado, tão condenado quanto o blasfemo. Porque murmurar é nocivo. Murmurar causa danos sérios. Murmurar manifesta, deixa aflorar a ingratidão. Quantas murmurações dentro de casa. Às vezes, certo que aquele homem tem problema, mas deu a vida, está ficando velho, está ficando doente, dando a vida, dando trabalho, se entregando como Cristo se entregou, está sendo moído lá fora. Às vezes sendo humilhado lá fora, como Jesus foi humilhado lá fora, por causa da igreja, por causa da esposa dele. E lá vai ele, é tão humilhado lá, e fica caladinho, nem conta para ela, porque ele sabe que ela é o vaso mais frágil, como Jesus nem contou algumas coisas para a igreja, porque sabe que ela é o vaso mais frágil. E ele fica humilhado, calado, vai sendo moído, calado, por causa dela, por causa deles, e daqui a pouco, sabe o que ele vê dentro de casa? Murmurações e mais murmurações. Tá, tudo o que faz está ruim. Tudo o que faz pode dar a vida, pode se oferecer, como disse Paulo. Paulo entendeu isso de tal maneira que no verso 15 Paulo disse assim: ainda que eu seja oferecido como libação para vocês, eu não quero ter a sensação que o meu trabalho foi em vão, disse Paulo. Por que, Paulo? Mesmo se dando a eles, mesmo dando o corpo para ser queimado, mesmo dando a fortuna que não tinha, Paulo, mesmo doando a sua própria vida, Paulo, você viu, percebeu este risco de ter feito tudo em vão? Ele disse: percebi, captei, percebi isso. Eu vi que às vezes nós estamos lidando com situações controversas. Eu vi que o homem tem um problema de personalidade. Quando se diz em relação a Deus, a reconhecer a bondade, a reconhecer tudo que Deus fez. E ali você vê a ingratidão dentro de casa. Mas a ingratidão se manifesta na murmuração. Está tudo ruim. Claro que você não vai deixar o telhado caindo. Mas as pessoas olham, os murmuradores olham e não adianta, você troca o telhado está ruim. Você pinta a casa está ruim. Você faz o que você pode fazer e está ruim. E depois você fala: o que mais que eu vou fazer? Eu não sei mais o que eu vou fazer. Eu acho que eu não sou eu. Ou pelo menos eu não sou a pessoa que eu deveria ser, porque quantas e quantas murmurações. Não há um consenso, não há um apego, não há um respeito mútuo. Aonde não há este respeito mútuo, vai se manifestando as murmurações. E eu quero ser verdadeiro com vocês. Murmurações levam para o inferno. É verdade. Estou falando com a minha mão na Bíblia. Eu creio no que a Bíblia diz. Confio no que Deus falou. Falo com a mão na Bíblia. Irmão, você pode ser santa o tanto que for, nunca ter traído o seu marido, nunca ter bebido, vista-se a maneira mais santa que puder, pode nunca ter cortado o seu cabelo, mas se tu és uma murmuradora, você ficará com as Jezabéis do lado de fora. É duro isso, não é? Mas eu estou falando com base na Bíblia. Marido, a mesma coisa eu te digo. Todo dia um petiscozinho novo dentro de casa. Todo dia um prato diferente, pensando em você. Todos os dias tem algo diferente ali para te agradar. Mas você vê um homem ingrato também, e está sempre murmurando.
Está sempre murmurando, murmurando. Por isso eu li a Bíblia aqui em Lamentações 3, verso 39. Queixe-se cada um dos seus pecados. Está sempre queixando, queixa da comida, queixa da roupa, queixa de tudo. Claro que você não vai falar para ela se descuidar, mas ele começa a queixar. Você está ficando assim, você está engordando, você está assim, você está assado, você está queixoso demais. Lembra que tu és pó e ao pó retornarás. Lembras que não vale no seu físico mais do que uma pena de um pardal? Lembra que não vale no seu físico, no seu corpo, na sua carne, mais do que um torrão de terra? São apenas 68 centavos. Isso é, se você tem 1,80 m e 90 quilos. Porque se for pequenininho igual eu, deve valer 30 e poucos centavos. Não vale nada. E vive murmurando, queixando. Não, eu não gostei do cântico hoje. Queixe-se cada um dos seus pecados. Eu não gostei do pastor hoje. Mandou recado para mim. Queixa cada um dos seus pecados. Não, eu não gostei desse pregador hoje. Isso é murmuração. Nossa, esse pregador fala tão devagar que faz todo mundo dormir. Queixa do seu pecado. Queixa da sua indignidade. Queixa do seu mau cheiro. Queixa dessa natureza tão ranzinza. Eu não gostei desse, ele grita demais e meu ouvido fica doendo. Queixa de você mesma. Fala mal de você mesmo. Nós vamos gritar, nós vamos adorar, nós vamos entrar na presença de Deus. Eu não gostei da roupa dela, olha para a sua. Não gostei. Você tem tanta coisa em você para não gostar e ainda está tendo tempo de olhar no outro para não gostar. Eu estou citando Bíblia. Tem gente aqui que crê na Bíblia. É Bíblia, é Bíblia. Lamentações 3:39. Queixe-se cada um dos seus pecados. Queixe-se cada um dos seus próprios caminhos tortuosos. Verso 40. Murmure de você mesma. Murmure de você mesmo. Deveria estar lá no altar. Deus, tenha misericórdia de mim, Deus. Oh, Jesus, eu já não me suporto mais. Paulo estava queixando em Romanos 7 dele mesmo. Ele estava dizendo: miserável homem que sou, fracassado homem que sou, incontrolável homem que sou. Era Paulo queixando dele mesmo. Ele entendeu o que Jeremias lamentou: queixe cada um contra si mesmo. Porque queixando contra você, murmurando contra você, difamando a você mesmo, julgando a você mesmo, como disse Paulo, se julgássemos a nós mesmos, não precisaríamos de ser julgados. Julgando a você mesmo, você não é condenado. Mas queixando-se do outro, murmurando do outro, eu te afirmo com a mão na Bíblia, tu perderás a sua salvação. Vamos para a Bíblia? Salmos de número 126. A Bíblia é quem diz isso, que nós não devemos queixar uns contra os outros. Aonde Davi viu isso? Davi viu isso lá em Israel, saindo do Egito. Davi chegou a dizer que nenhum deles entraram em descanso. Nenhum deles puderam entrar, descansar, repousar em Deus. Por quê? Porque eram apenas murmuradores. Murmuradores não podem entrar. Davi disse que eles saíram lá do Egito debaixo de uma coluna de fogo. Paulo disse em 2 Coríntios 10 que eles saíram do Egito debaixo de uma nuvem. Saíram sobre liderança de um profeta. Isso não é para o mundo, isso é para nós, irmãos. O mundo não tem coluna de fogo, o mundo não tem uma nuvem para descansar, o mundo não tem liderança de um profeta. Isso aqui, por isso eu disse, estou pregando para eleitos.
tiveram uma rocha para beber. O mundo está morrendo de sede, eles não têm uma rocha para beber. Nós temos a rocha eterna, a torre forte. Lá estavam eles, tinham rocha, tinham água, tinham codornizes. Sabe o que é codornizes? É o poder da palavra falada. Maná descendo do céu. O mundo não tem isso, isso tudo é nosso. Aqui tem água da rocha, aqui tem pão de anjos, aqui tem profeta, aqui tem o dom sobrenatural de Deus. Mas lembre-se de uma gravidade. Paulo disse: nenhum deles entraram em Canaã. Ai, meu Deus, dá vontade de gritar: ai de mim, Jesus. Minha alma estremece, eu tenho medo, minha alma fica espantada com essas coisas, porque eles não entraram em Canaã. Deus olhou e disse: essa gente que eu dei tudo para elas são ingratas. Essa gente que eu dei fogo para esquentar eles, porque senão eles morreriam no deserto com a temperatura 30 graus negativos. Deserto gelado de madrugada. Deserto escaldante de dia. Ele disse: eu não vou deixar esse povo entrar. Por quê, Senhor? Porque são murmuradores. Após uma grande vitória, já se pararam do outro lado da rua. A rua que eu digo é aquela que Deus abriu no meio do Mar Vermelho. Do outro lado da rua, eles disseram assim: mas nós estamos com sede. Não tem água, Moisés? O que nós vamos fazer? Nós vamos morrer aqui. Você tirou nós da desgraça do Egito, daquele Egito amaldiçoado, mas lá tinha pelo menos água. E Moisés fica nervoso e fere a rocha 2 vezes. Fraquezas. O profeta disse as 6 fraquezas de Moisés. Parágrafo 167, a mensagem: perfeita força por perfeita debilidade. E ali começa a pressão. E ali começam as murmurações. Ah, Moisés, mas que é isso? Nós tínhamos cebola no Egito. No Egito nós tínhamos carne. Aqui eu não estou vendo carne, não estou sentindo o cheiro de Egito. Mas você estava querendo cheiro de Egito aqui. Você está querendo demais. Nós saímos do Egito. Eu não sinto o cheiro das mensagens do Egito aqui. Eu não sinto o cheiro da música do Egito aqui. Eu não sinto o cheiro da sensualidade do Egito aqui. Ah, Moisés, mas desse jeito não dá. No Egito era melhor. Ele olha e fala: vocês são murmuradores mesmo. E daqui a pouco Deus se encarrega de responder à murmuração deles. E manda maná dos céus. E você acredita que eles comeram tanto maná, mas tanto maná, mas tanto maná? Está igualzinho nós. Põe a tua barba de molho. Uma mensagem de advertência para a noiva de Cristo: coloque a tua barba de molho. Comeram muito maná. Moisés fez maná descer dos céus. Deus nos deu um maná, um Moisés. O William Branham foi o nosso Moisés. E realmente, ele nos tirou do Egito. As denominações, um mundo terrível. E ele abriu o Mar Vermelho e nós passamos com ele. E a coisa foi rompendo, foi rompendo. Depois ele nos deu água. Depois faltou pão. Ele trouxe pão dos céus. E foi tanto maná. Foi um sinal, foi um desespero. Foram as 70 semanas de Daniel. Foram as eras, foram os selos, foram os trovões, foram as dessas. E ele foi trazendo tanto maná, mas tanto maná. E o povo foi comendo no deserto. Daqui a pouco eles olharam para Moisés e falaram assim: Moisés, nossa alma tem nojo desse pão. Nossa alma tem fastio deste pão de Deus. Não aguento mais. Isso, pão vil, disse Israel. Este é pão vil. Desprezaram o maná que Moisés providenciou. Irmão,
Oh Deus, isso aqui é o maná que Deus nos providenciou. Não despreze, come, 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 come. Não chama de pão vil. A correção veio, come. O consolo veio, come. A revelação veio, come. A adoração veio, come. Come o pão de Deus. Oh, aleluia. É do profeta, então come tudo. Não come pouco, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Todo dia tem pão vivo de Deus. Come o pão de Deus. Oh, glória! Os murmuradores não puderam entrar. A Bíblia disse que todos eles pereceram no deserto, exceto, eu tenho muito receio, exceto Josué e Caleb e aquela geraçãozinha, sabe, aquela que nós às vezes chamamos de rebelde, aquela que nós às vezes não temos paciência com ela, aquela geraçãozinha que não tinha feito sexo lá no Egito, aquela geraçãozinha que não tinha se dopado lá no Egito, aquela geraçãozinha que nunca provou da desgraça do Egito, aquela geraçãozinha que não veio com o carimbo dos egípcios, aquela geraçãozinha que muitas às vezes a tem por vil e desprezível, aquela geraçãozinha, a Bíblia diz que tinha de 20 anos para baixo. Somente eles, Josué e Caleb, adentraram a terra da promessa. Somente. Sabe por quê? Eles não lembravam do Egito, então não tinha do que se murmurar. Não tinham outro marido no Egito, então não tinha que lembrar dele. Eles estavam num casamento virgem. Estavam num relacionamento virgem. É como uma mulher, ela fica ali às vezes, ela se divorcia do seu marido, ela vai e casa com outro, teve uma vida com 2, 3 homens, e daqui a pouco ela está vivendo com outro e disse, mas nisso aqui o meu primeiro marido era melhor. Entrou-se as murmurações, entrou-se as reclamações, entrou-se as queixas que ferem, entrou-se as queixas que machucam. Porque ela foi doutro, mas aqueles que foram gerados no meio do caminho nunca foram doutro. Primeiro casamento foi com ele, e só se lembravam dele. Quando falava do Deus de Israel, oh meus irmãos, eles nem lembravam de Egito, não sabiam o que era cheiro de Egito, gosto de Egito. Oh, Jesus levanta uma noiva, levanta uma igreja que não tem recordação do Egito. Mas lá no Egito nós tínhamos carne. Eles diziam, eu não lembro, eu não era nascido naquele tempo. Eu tenho só um novo nascimento. Eu nasci da água, do sangue, do Espírito. Eu só lembro de Deus. Oh, ajuda aí, procura para mim, irmãos. Aonde a Bíblia diz que eles não entraram? Salmo 105, me parece que é Salmo 105. Ajuda aí, irmão Israel. Nenhum deles, diz a Bíblia, entraram. Por causa de quê? Tinham profeta? Tinham. Se fôssemos traduzir para os dias de hoje, eram batizados em nome de Jesus Cristo? Eram. Tomavam a ceia com vinho puro, pão asmo, lava-pés? Tomavam. Vestiam-se decentemente? Vestiam-se. Um profeta encarrega de pôr essas coisas no lugar. Porém, todavia, eles foram por um caminho tortuoso mesmo dentro da própria mensagem. Porque eles estavam debaixo da própria mensagem. E sabe o que a Bíblia diz no livro de Números 16, verso 41? A Bíblia disse que quando Moisés chegou entre eles, estava Coré, Datã e Abirão, encabeçando as murmurações. Tem sempre alguém que encabeça. Tem sempre alguém que é mais forte. E eles encabeçaram as murmurações. E chegarão em Moisés. E quando chegarão em Moisés, Moisés começa a dizer, por que vocês fizeram isso? Deus foi tão bom para nós.
nos tirou do Egito, nos fez um milagre tão maravilhoso. Por que vocês fizeram isso? Vocês não viram a glória lá no monte? Eu não estava vagabundando, eu estava adorando, estava tendo comunhão com Ele. Por que vocês fizeram isso? Eu estava até às 3 da manhã lá lendo, falando com Ele escrevendo nas pedras os 10 mandamentos. Eu estava na estrada, eu estava na obra. Moisés poderia dizer, mas sabe o que a Bíblia disse? Aqui, irmãos, lembre disso. Uma característica do murmurador. Às vezes ele murmura e não sabe que murmurou. Uma característica do murmurador. Às vezes ele culpa pessoas erradas. Números 16, verso 41. Deus disse assim, Moisés, Arão, aparta-te deles um pouquinho. Moisés, dá uns passos para trás aí. Ele arredou. Quando Moisés arredou, a Bíblia disse que a terra rachou e matou 250 murmuradores, é tradução bíblica, em um dia. E você acredita, não há de ver que no outro dia, lá vão alguns líderes e falam assim com Moisés e Arão, por que vocês mataram os 250? Não foi Moisés que matou, não foi Moisés que abriu a terra, não foi Moisés que cometeu o crime, foi Deus. Foi Deus que o sepultou. Foi Deus que encarregou de matar. Foi Deus que encarregou de limpar o arraial. É Deus que limpa a igreja, não sou eu, não é você. É Deus que faz viver, é Deus que mata também. Tudo está sob controle de Deus. Tudo está sob domínio de Deus. O murmurador culpou Moisés de ter matado os 250, mas não foi Moisés que matou os 250, foi Deus que matou os 250. Por isso eu disse, temos que fazer uma análise espiritual, para ver se nós não temos sido murmuradores até o dia de hoje, para Deus nos redimir, para Deus nos perdoar. Não confunda murmuração com lamentação. Murmurar é reclamar, queixar. Murmurar é você difamar. Murmurar é você atribuir a uma pessoa algo que ela não fez. Murmurar é ser ingrato, é não reconhecer, é não preservar. Mas lamentar é diferente. Lamentar, eu não entendia isso, Deus me mostrou isso essa semana. Deus me mostrou isso na madrugada de sexta para sábado. Lamentar é diferente. Jeremias lamentou. Jeremias nunca murmurou. Eu pensava que Jeremias havia murmurado. E eu pensava, mas os murmuradores não herdarão o reino de Deus. Jeremias murmurou? Não, Jeremias não murmurou. Jeremias lamentou. Mas qual é a diferença? Lamentar significa você queixar de maneira dorida. Lamentar é queixar aqui dentro de você mesmo, da sua própria insuficiência, da sua própria incapacidade. Queixar, murmurar é daqui para lá. Porém, você lamentar é você não ferir ninguém que está à sua volta. Murmuradores ferem e derrubam os que estão à sua volta. Os lamentadores não, é deles para com Deus apenas. A lamentação muitas vezes vem de uma causa justa. Se você tomar a Bíblia, você vai ver que a lamentação está escrito aqui, no livro de Lamentações, capítulo de número 5. Você encontra as várias lamentações de Jeremias. E você vai ver que é só por motivos justos que Jeremias lamentou. Abra a Bíblia aí. Lamentações, capítulo 5. Lamentações é por motivos justos. Murmurações são motivos injustos. Há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Lamentações, capítulo de número 5, verso 1 diz assim, lembra-te do Senhor, leia até onde eu leio, para comigo, do que nos tem sucedido, nos tem sucedido, considera e olha para o nosso próprio opróbrio. Lamentação é isso. Liga agora, Lamentações, capítulo 5, com o texto que nós lemos, cada um de Lamentações 3, verso 29,
Cada um lamente o seu próprio pecado. Queixe do seu próprio pecado. Olha o que é lamentação, capítulo 5, verso 1. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Não é com o que tem sucedido a eles ou àqueles. Lembra-te, considera e olha para o nosso opróbrio, não para o opróbrio deles. Oh Deus, olha para o opróbrio dela, olha para o opróbrio deles. Não, Jesus, olha para o meu opróbrio. Olha para a minha dependência, olha para as minhas fragilidades, e tenha misericórdia de mim, ó Deus. Tudo é nosso. Olha aqui, ó, verso 2. A nossa herdade passou a estranhos. É isso, é lamentar aquilo que havia perdido, não murmurar. A nossa herdade passou a outros. Jeremias lamentou aqui, se você não captou, verso 2, ele lamentou a promessa que eles tinham e que outros estavam usufruindo. Era esse o lamento de Jeremias. O nosso opróbrio foi tão grande que o que Deus me prometeu, Ele deu a outro. Por quê? Porque nós falhamos, nós erramos, nós não procedemos fielmente com Ele. E aqui Jeremias teve uma visão profunda demais. Jeremias disse: a nossa herdade passou para eles, para estranhos, e agora eu vejo os estranhos, agora eu vejo, olhe para cá, os anaquins, agora eu vejo os inimigos de Israel, agora eu vejo os babilônicos virem prender a Israel, agora eu vejo eles dançando quando era para nós dançar. Eu vejo eles sendo curados pela fé deles em deuses estranhos, quando era para nós é que sermos curados. Eu vejo coxo andando lá, a nossa herdade passou a eles, por causa do nosso opróbrio. E nós ficamos, eles são falsos. Não diga eles são falsos, diga o nosso opróbrio visitou-se em nós, o estado miserável de vida. Reconhecer, não há virtude, não há poder, não há glória sem arrependimento. Vamos nos arrepender, Tabernáculo Passos. É bom falar a verdade. Aperta a minha vida. Eu sei que aperta a vida do Senhor, aperta do Senhor, aperta das irmãs, aperta de todo mundo. Mas se é Deus apertando, não tem problema. Ele não vai empregar força além do que nós suportamos. A Bíblia diz que não nos sobrevêm males, tentações, pressões, além do que nós suportamos. A nossa herdade passou para eles. Mas quando o nosso profeta estava aqui, a nossa herdade estava com o nosso profeta. Cura divina é minha. Batismo do Espírito Santo é nosso, irmã Judite. Poder vivificador é nosso. Vida de vida é nossa. Os dons espirituais, eles são nossos. Eles não são do mundo. Mas por que eles estão usando? Porque o Senhor passou a nossa herdade a estranhos, e as nossas casas a forasteiros, órfãos sem pais. Órfãos sem pais, não são filhos de Deus, às vezes são bastardos, estão usufruindo dos nossos benefícios. Nossas mães são como viúvas. Ele lamentou a família destruída. Jeremias 5, verso 3, órfãos sem pais há na nossa terra. Nossas mães são como viúvas. Oh meu Deus, lamentando a família. No verso 4 ele lamentou o preço absurdo das coisas. Ele lamentou, não murmurou. Ele lamentou o juro abusivo dentro de Israel. Ele disse aqui assim, ó: a nossa água por dinheiro bebemos. Temos que pagar caro na nossa água. É nossa, a terra é nossa, a água é nossa, a natureza é nossa, o petróleo é nosso, tudo é nosso. Mas eles estão usufruindo daquilo que é nosso, a nossa herdade. A Bíblia diz que os mansos herdarão a terra, deles são a terra. Nossa água por dinheiro, verso 4, a bebemos. Por preço vem a nossa lenha, aquilo que nos faz cozinhar, o nosso gás, o nosso calor, aquilo era o calor de Israel.
Nós temos que pagar caro por comida, caro por lenha, caro por água. Temos que pagar caro para ter as coisas. Quando no jardim do Éden, antes da queda, Adão tinha tudo pelo poder da palavra falada. Os nossos perseguidores, verso 5, estão sobre os nossos pescoços. E ele disse: estamos cansados e não temos descanso. Essa terra é uma luta só. Não tem descanso, sai de uma luta, entra em outra, sai de uma prova, entra em outra. E quantos já fracassaram e pensaram que aquele era o último fracasso, mas ele não sabia que era o primeiro? Quantos erraram e pensaram que aquele era o último erro, mas era o primeiro? Irmãos, vamos juntar o nosso, entenda a expressão carinhosa, vamos juntar o nosso grupinho, vamos juntar a nossa famíliazinha. Vamos cuidar uns dos outros. Eu quero cuidar de vocês, vocês cuidam de mim. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos amparar uns aos outros. O mundo está caído em pedaços. Eu estava dizendo ao pastor Israel, eu fiquei tão feliz em pensar que Deus tem nos guardado. Oséias capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz que Israel saiu do Egito sob direção de um profeta, e foram todos guardados por um profeta. E eu disse, eu estou tão feliz em saber que eu saí do Egito sob direção de um profeta, e hoje eu estou guardado por um profeta. Aí eu digo assim, vamos estreitar aqui, não vamos alongar muito, vamos estreitar aqui o nosso arraialzinho. Vamos fazer aqui o nosso círculo. Vamos lá, faça o círculo de amor. Faça-se um círculo de atmosfera. Faça o círculo sobrenatural. Vamos fechar o nosso círculo e dizer: Deus, guarda-nos, 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 Senhor. Oh, meu Deus do céu, a Bíblia diz aqui, em tantos textos, vamos ao verso 13 do mesmo capítulo. Olha por que Jeremias lamentou. Jeremias não murmurou, murmuradores não herdarão no reino dos céus. Não, Jeremias lamentou. Lamentou significa queixar de maneira dolorosa. É dizer: Deus, tínhamos lenha, não temos lenha. Deus, tínhamos calor, não temos calor. Deus, tínhamos o poder da palavra e não temos mais o poder da palavra. Isso é que é lamentar. Lamentar o seu próprio opróbrio, a sua própria frieza. Deus, eu gostaria de me soltar na igreja. Deus, é um sonho que eu tinha, receber os dons do Espírito Santo. Deus, me ajuda. Oh, meu Deus do céu. Eu não sei o que Deus está fazendo, pastor Israel. Olha o lamento de Jeremias, verso 13. Olha por que Jeremias estava lamentando. Sabe por quê? Vamos com o verso 9 em diante. Com perigo de nossas vidas, trazemos o nosso pão. Era isso que Jeremias estava lamentando. O mundo ficou perigoso. Israel está perigoso. Não murmurando. O governo não presta. Fulano não presta. A segurança não presta. Nada presta. Nada não presta, inclusive às vezes você também não presta, está todo estragado, todo defeituoso. Jeremias falou assim, com perigo de nossas vidas, me acompanhe, trazemos o nosso pão, por causa da espada do deserto, há juízo. E ele disse, nossa pele se enegreceu como um forno, por causa do ardor da fome. Era isso que Jeremias estava lamentando. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens na cidade de Judá. Forçaram ao quê? A se venderem. Forçaram ao quê? A se relacionarem, a se prostituírem, a terem relações íntimas. Não é essa mais uma vez o tempo de lamentações? Elas estão sendo forçadas, não literalmente, não fisicamente, forçadas pela moda, forçadas pela influência, forçadas às vezes pelos pais, forçado pelo espírito salteador que invade as igrejas. É mais uma vez lamentações de Jeremias. Primeiro Jeremias entregou a sua profecia, e depois você vai entrar e percebe que ele deixa a sua lamentação. É o que aconteceu, é o tempo que nós estamos vivendo. Jeremias, o nosso profeta, Malaquias 4, já entregou a sua mensagem.
já entregou a sua profecia, já foi embora também. Mas agora ele deixou aqui a sua lamentação. As virgens estão sendo forçadas, o pecado está invadindo as igrejas, o mundo está invadindo os púlpitos. É o reconhecimento de Jeremias, é a lamentação, não a murmuração de Jeremias. Os príncipes, verso 14, foram enforcados pelas mãos deles. Quanta gente sendo enforcada. O cartão de crédito está enforcando, o cheque especial está enforcando, a pressão da mulher vaidosa está enforcando, o gasto descontrolado daquele homem irresponsável dentro de casa, aventureiro, arrisca qualquer negócio, faz qualquer negócio, esquece que vai prejudicar a mulher, os filhos, está sendo enforcados pela irresponsabilidade, enforcados pelas dívidas, enforcados pelo pecado. É lamentação. Eu poderia dizer: eu lamento, Senhor. Eu lamento, Senhor. Eu queria ver o teu grande poder vivificador dentro da igreja, cortando as cordas que enforcam, expulsando aqueles que pressionam as virgens. Eu queria ver o teu poder vivificador manifestado dentro da igreja. Oh Deus, toma controle de tudo, meu Deus. Não vamos brincar com Deus. Deus não é chicletes, vai e volta. Deus não é elástico. Não brinca com a glória do meu Deus. Ele não é só sereno, só docilidade. Ele também é fogo consumidor. Não vamos brincar com a mensagem. Se você fosse um batista, justificaria suas brincadeiras. As nossas brincadeiras. As nossas brincadeiras. Mas nós não somos. Somos algo diferente. Algo especial. Não é tempo de brincar, não é tempo de brincar, não é tempo de brincar. Conversando com o pastor Israel, a gente vai aprendendo uns com os outros. Ele me disse: eu descobri o poder do silêncio. Eu descobri o quanto vale ficar calado. Chega aquela notícia horrível, às vezes a pessoa fala assim, ó, e vai se falar. Ele disse: é mesmo? O poder do silêncio traz a tortura da consciência. A tortura da consciência brota às vezes o arrependimento. A tortura da consciência às vezes dói mais do que a tortura com choques e com açoites e com ferros quentes. É uma voz falando na memória. No banheiro ela fala, no travesseiro ela fala, na cama ela fala. Na sua solidão ela fala. Verso de número 13. Olha as lamentações. Aos jovens obrigam a moer, e os moços tropeçaram debaixo da lenha, lamentando o fracasso dos jovens. Verso 14. Os velhos já não têm mais assento à porta. Assento à porta era um assento em lugar de respeito. Olha a lamentação de Jeremias. Os meus velhos não são mais respeitados. Os meus jovens não tomam mais bênção dos mais velhos. Os velhos já não têm mais um lugar alto na porta. Já não são mais reverenciados. Um velho no Japão, ele é quase, vamos dizer assim, um semideus. De tão respeitado e reverenciado que eles são. E Jeremias disse: eu estou triste, eu estou lamentando, eu sou profeta, não estou murmurando, estou lamentando, sou profeta. Eu vim para mudar jovem, eu vim para mudar criança, eu vim para honrar idoso, eu vim para colocar as coisas no lugar. E ele diz aqui assim: mas eu estou lamentando, estou me sentindo um profeta impotente, estou me sentindo um profeta fracassado. Era o que Jeremias estava dizendo. Os cabeças brancas não serviam de conselhos mais, os jovens já não mais reverenciavam os velhos, e quando iam trabalhar, precisavam de pegar a lenha, não tinha força para trabalhar, tropeçavam e caíam com a lenha nas costas.
Só que vem uma coisa séria. Verso 14. Os velhos já não têm assentos às portas, mas os jovens, os jovens já não cantam. Jeremias lamentou, disse: os meus jovens não cantam. Jeremias lamentou, disse: os meus jovens não adoram. E quando eu vejo um jovem adorando, eu sei que Deus está trabalhando. Quando eu vejo um jovem fazendo assim, glória a Deus, aleluia, 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 eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Quando eu vejo um jovem ler uma mensagem, eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Não é próprio dele ler Bíblia, ler mensagem, ele lê outras coisas. Mas quando eu vejo eles lendo, orando, buscando a Deus, eu sei que a glória está voltando para eles. Verso 15, cessou o gozo de nosso coração, disse Jeremias. Olha, o lamento de Jeremias era esse: cessou o gozo do nosso coração. Irmão, isso aqui é profundo demais, simples, mas profundo. Cessou o gozo do nosso coração, converteu-se em lamentação a nossa dança. Olha Jeremias falando: eu estava acostumado com Israel dançando, eu estava acostumado com gozo, com alegria. Olha ele dizendo: mas cessou o gozo, cessou a alegria. Aonde está o gozo? Aonde está a alegria? Aonde está o prazer em adorar a Deus? Hoje é dia de ir na igreja, glória a Deus. Hoje Deus vai falar comigo, louvado seja Deus. Chegou o dia de ir na igreja, pregador, hoje é o dia de pregar. Ele disse: ai meu Deus, que aperto, que apuro, o que eu vou fazer? Não, chegou o dia de pregar. Ele pega a Bíblia e diz assim: que alegria, hoje Deus vai me usar, hoje Deus vai descer, hoje a palavra vai ser desvendada, hoje o fogo vai descer no altar. Não prego por obrigação, prego por prazer. Quer me matar, cala minha boca, quer me bater, matar, tira a minha voz. Mas quer me deixar alegre, é me deixar pregar o Evangelho da maneira que Deus coloca na minha alma. Eu tenho gozo em pregar, eu tenho gozo em dizer aleluia, eu tenho gozo de adorar a Deus. Oh, glória! E você deveria ter gozo. Eu tenho gozo de pregar. E você deveria ter gozo de falar assim: prega, pregador, fala, fala, eu estou ouvindo a voz de Deus. Estou ouvindo a voz do meu Deus, a voz do meu Senhor. É isso, irmão Marcos. Eu não canto para aparecer. Eu tenho gozo de adorar a Deus. Eu tenho gozo de glorificar a Deus. É isso, não é tocar para contender, não é aprender para aparecer, não é ferir uns aos outros, é fazer por amor, é fazer por gosto, é fazer por prazer. Gosto. E Jeremias disse: eu lamento muito. Por que, Jeremias? Você é profeta, Jeremias. Por que você está lamentando, Jeremias? Eu lamento porque a dança cessou. Eu lamento, por que, Jeremias? Porque a igreja ficou tradicional. Eu lamento, por que, Jeremias? Porque já não vejo mais o gozo e a dança na igreja. Eu vejo o povo cantando triste, de cabeça baixa, angustiado. Eu lamento porque eu me lembro quando eu cheguei em Israel. Israel cantava adorando a Deus. Israel entrava, Israel esquecia da terra, Israel esquecia do natural, Israel esquecia das dívidas, Israel esquecia das doenças, Israel esquecia do problema dentro de casa. Israel entrava com gozo e com adoração. Meu pai me feriu, minha mãe me feriu, fulano me feriu. Foi o fulano, foi o ciclano, não foi Deus. Quando eu entro na presença dele, eu vou fazer com gosto, com alegria, com felicidade. Oh, meu Deus do céu, é tanta coisa, Jesus. Eu estou completamente em lamentações, dizia Jeremias, verso de número 16. Caiu a coroa das nossas cabeças. Eu via uma coroa de rainha. Eu via uma coroa de mulher que tem posto alto. Eu via a coroa de uma mulher que estava ao lado do rei. Eu via, Jeremias disse: agora não vejo mais a coroa em nossas cabeças. E ele disse: ai de nós,
O que nos tirou a coroa de glória da cabeça? Ele disse: ai de nós! Aí entrou a lamentação e não a murmuração. Ele disse: porque pecamos. Eu sou o culpado. Se lembram da mensagem? Eu sou o culpado. Eu é que sou. Quem é o culpado? Sou eu. Quem tem que tomar posição? Sou eu. Quem tem que endireitar? Sou eu. Quem tem que tomar vergonha na cara? Sou eu. Sou eu. Eu sou o culpado, dizia o irmão Brana. Eu mesmo é que preciso. Isso é lamentações de Jeremias. Lamentar, sabe o que significa? Queixar com dor. Jeremias sentiu a dor. Lamentações. Eu anotei aqui, o profeta, irmão Brana diz aqui. Profeta não, eu estava anotando o significado perfeito da palavra. Lamentar. Olha para você ver. Lamentar significa queixar com fortes dores. Lamentar significava chorar. Por que você está lamentando, Jeremias? Vamos entrevistar a Jeremias. Por que, Jeremias? Ele dizia assim: é porque eu vim pregar uma mensagem para Israel. E Deus me disse um dia: eu te dei a eles por profetas. Mas não há de ver que eu cheguei a Israel, Israel não me recebeu. Jeremias, por que você está lamentando? Ele disse: porque cada dia que eu prego as coisas se tornam piores. E parece que as coisas não mudam. Jeremias, mas por que você está lamentando? O profeta disse: eu tenho vindo em Nova Orleans todos os anos e pregado em nossos encontros. E ele disse assim: quando eu chego aqui, eu prego duramente contra o pecado. A expressão dele: prego duramente contra elas mostrarem os seus joelhos e cortarem os seus cabelos. E ele foi e disse assim: porém, volto no próximo ano. E quando eu volto, todas elas se divorciaram. E há mais casos de divórcios, cabelos cortados e roupas imorais do que no ano anterior. E ele disse: eu fico desanimado. Em outras palavras, por que você está lamentando, Jeremias? Porque eu prego e as pessoas não mudam mais. Por que você está lamentando, Jeremias? Porque eu ensino e as pessoas não aprendem mais. Mas por que lamentar, Jeremias? Porque eu vi Israel ser levado para a Babilônia. Eu vi Israel ser levado para a escravidão. Eu vi Israel ser levado para os deuses de barro, de pedra. Os deuses da libertinagem. Os deuses do modismo babilônico. Por que você, Jeremias, está lamentando? Porque Deus me disse que Israel ficará 70 anos em cativeiros. E Jeremias levantou e disse: assim diz o Senhor, Israel estará 70 anos presos na Babilônia. E ele disse: e depois me levanta um outro profeta, falando em nome de Deus, contradizendo a minha mensagem. E ele simplesmente aparece a Ananias, né? E ele chega e disse: não mais do que 10 anos Israel ficará na Babilônia. Jeremias disse: como pode ser isso? Ele me disse: filho do homem, profetiza, diga a eles, assim diz o Senhor, 70 anos de prova. E me levanta outro e disse: assim diz o Senhor, não mais do que 10 anos. Está havendo uma contradição. Por meio de quem Deus falou? Por meio dele, Jeremias, ou por meio deles? Oh, Jeremias estava lamentando. E eu pensei comigo: Jesus, se o profeta tivesse vivo hoje, meu pai, como ele estaria lamentando. Lamentando, dizendo: eu não disse isso, gente, eu não quis pregar isso. Vocês entenderam o sentido errado. Talvez ele estaria aqui lamentando como Jeremias: meu Deus, eu preguei, tu me dissestes que separaria uma noiva, uma virgem imaculada, sem mancha, sem ruga. Meu Deus, o Senhor disse que me daria uma noiva repleta do amor divino. Aonde ela está? Cadê o amor divino? Cadê aquela noiva? Cadê aquela predestinada? Eu acredito que ele estaria agora lamentando como ele lamentou
quando pregou o desespero, o sinal de manhã. E depois ele disse, agora o povo vai desesperar. Quando chega de noite, o povo não desesperou. Ficou tudo tão normal. O homem pregando desespero, o homem pregando aflição, o homem pregando para o povo entrar. E ele disse, o povo não desesperou. Preguei o sinal e não aplicaram o sinal. Preguei o desespero e não entraram em desespero. Preguei o amor divino e não entraram no amor divino. Jeremias está lamentando uma vez mais. E não precisa do corpo físico do nosso Jeremias aqui. O Espírito ungiu Eliseu, sucessor de Elias, ungiu a noiva. E ele está lamentando aqui. Eu estou pregando o que o profeta pregou. Está lamentando. Está queixando as suas dores. Está queixando os seus fracassos. Está queixando a sua fragilidade, a sua impotência. Mas graças a Deus, irmãos, em meio a tudo isso, o profeta disse, Deus terá uma noiva. Ele terá uma noiva. E ele disse assim, ó, há uma coisa com relação a isso, que te aproxima de Deus. Quando vocês se achegam a Deus, vocês se aproximam uns dos outros. Ficou entendido? Vocês creem? 128, mensagem perdão. Há uma coisa com relação a isto, que te aproxima de Deus. Quando você se aproxima de Deus, vocês se aproximam um do outro. Como você pode odiar o seu irmão que você vê, ou desprezá-lo e dizer que você ama a Deus? Quem você não vê? Você se torna um mentiroso quando você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão. E a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. E aqui ele diz assim, ó, mas quando chegamos a um lugar onde o sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo pecado, então nos tornamos irmãos uns dos outros. Então não há nenhuma diferença entre vocês. Nossas velhas marcas que temos colocado não significam nada. E todas as barreiras caem por terra. E ele diz aqui, ó, e todas as brigas se acabam debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Fica de pé, glorifica a Deus. Nosso tempo acabou, não vamos mais. Mas fala com Deus, faz alguma coisa. Eu vou deixar para você agora. Eu vou deixar para você agora. Chora Israel, lamenta Israel, lamenta Israel, lamenta a igreja de Deus. Oh, glória!